Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 8/8, volume 26, trecho 46. Diferença entre quem atua santamente na ordem humana e entre quem atua na divina vontade, como sem ela se tem a força de uma criança. Como todo mal é da vontade humana. Interessante o tema, né? A minha pobre mente gira sempre em torno e dentro do Fiat Supremo. E ó, quantas surpresas, quantas maravilhas deste querer tão santo. Minha pequena inteligência se perde em seu vasto mar. E muitas coisas não me sinto capaz, nem tenho palavras para contá-las. Por isso me sinto como que come um alimento, ou que veja uma coisa bela e não sabe como se chama. Isso é verdade, é assim mesmo que ele se sente, né? É tão imenso, tão grande, tão incrível que a gente não tem palavras, né? Quando a gente vê uma luz, né? Quando Jesus vem nos mostrar algo, né, da sua vontade, quando ele desabafa e vem comunicar os conhecimentos que a gente vem, né, adquirindo, de acordo com a gente vai meditando, e os conhecimentos, coisas que a gente vai aprendendo, entendendo, né, de Deus. Meu Deus, é muito incrível que a gente fica sem palavras, né, para partilhar, para falar, né. Não sabe como descrever de tão incrível que é, né. Se o querer divino não fizesse um prodígio para me fazer dizer o que me manifesta, quantas coisas a mais deixaria em seu próprio mar? Nossa, é assim que a gente se sente, né? Meu Deus. É desse jeito, se não for a divina vontade para nos ajudar a falar, né? A manifestar aquilo que Ele quer, né? As palavras, não pôr as palavras da nossa. Não nos ajudar, né? O Espírito Santo vir aqui codificar para a gente, nos ajudar. Meu Deus, a gente vê quando a gente quer partilhar uma coisa, né? E fica tentando buscar, né? Palavras para se fazer entender aquilo que Jesus está comunicando quando Ele nos traz uma luz, né? É desse jeito mesmo. Sem saber dizer nada. Enquanto eu me sentia perdida no Fiat divino, meu sempre amava Jesus fazendo-se ouvir em meu íntimo, me disse: minha filha, que diferença entre quem opera as virtudes santamente, mas na ordem humana, e, e entre quem opera as virtudes na ordem divina da minha divina vontade. Os primeiros, conforme praticam as virtudes, assim ficam divididas entre elas, de modo que se vê a diversidade de seus atos. Uma virtude se vê paciência, outra se vê obediência, uma terceira se vê caridade. A cada uma tem seu distintivo, sem poder fundir-se juntas para poder formar um ato só, que dá de divino e abraça o eterno infinito. Nossa, que é mesmo. Que interessante, né, que Jesus está falando. Não tem esse poder de se fundir, de ser uma coisa só, né? Então, assim, a pessoa quando vive na santidade humana é uma coisa de cada vez, né? Ela vive uma virtude de cada vez, né? Ele não tem esse poder que é na divina vontade de fundir-se, de poder fundir todas essas coisas num ato só, né? Mas a gente é explícito, né? Quando a gente vive uma pessoa na santidade humana, é muito explícito a gente enxergar uma virtude só, né? Naquele ato. E aí eu lembro assim dos santos, né? É tanto que os santos é lembrado pura virtude, né? A gente vê quando eles vão canonizar um santo, geralmente eles
destaca uma virtude de um santo, né? Então, para você ver, já veio a diferença. Né? Uns é conhecido pelo santo da caridade, né? Aquela, né? A santa que é aqui do Brasil, é Dulce, né? A Dulce dos pobres, né? Então, é uma virtude. Então, eles são sempre assim, né? Destacado, lembrado por uma virtude, né? Então, daí a gente já consegue entender o que Jesus está falando aqui, né? Aí, cadê? Ai, meu Deus, cadê como disse? Ao contrário, quem atua em minha divina vontade, sua luz tem a virtude comunicativa e unificadora, que fundindo-se juntas, porque todas são feitas na fonte de sua luz, formam um ato único. Então, já a diferença, né, na divina vontade, a virtude ela é comunicativa, ela não tem separação, né? Ela é comunicativa e ela unifica tudo. Ela comunica e unifica todas as coisas, né? Todas as virtudes. Ela se funde, né? Juntas, não tem separação. Porque todas são feitas na fonte de sua luz. Forma um ato único com efeitos inumeráveis, de abraçar com o infinito de sua luz o mesmo Criador. Símbolo do Sol, porque é um. Porque possui a fonte da luz que jamais se apaga. Abraça a terra e com seus inumeráveis efeitos, dá todas as tintas e comunica a vida de sua luz a todos e a tudo. Estou tentando entender aqui essa parte, mas é como aqui Jesus está falando assim, que na divina vontade, né, você abraça o todo, né? Então, assim, na vontade humana, a vontade humana não tem esse poder, né, de ato único, né? E o ser humano ele tem sucessão de atos, né? Assim, ele faz um ato aqui, né? Aí encerra um ato, faz um outro ato, né? Tem interrupções, né? Então vai um ato, depois um ato, né? E já na divina vontade não é um ato único, ela abraça tudo. Ela comunica, né? Comunica e unifica. Ela abraça a todos, comunica a todos. Ela abrange tudo, né? É o ato único de Deus que abraça tudo na divina vontade, né? Por isso que aí fala que a gente, né, abraça tudo, né? Passado, presente e futuro. Então faz uma única luz, uma luz, um conhecimento, né? Que é aqui fala aqui que é a virtude comunicativa, unitiva, né? Então a comunicação, né? Uma luz, uma única luz que a gente recebe de Deus, um entendimento, ela unifica a tudo, né? Ela não tem uma direção específica, ela abraça tudo, né? E na vontade humana é diferente na santidade humana, né? Pelo menos é isso que eu entendi aqui, né? A força que une tem a virtude comunicativa, de modo que, se quiserem, todos podem tomar um bem que se põe à disposição de todos, tá vendo? Abraça tudo, é isso mesmo, então acho que eu entendi certo, né, Jesus? Abraça tudo, tem essa virtude comunicativa de comunicar o bem a todos, né? A todos, passado, presente e futuro. Todos recebem o bem, né? E na santidade humana não tem essa virtude de abraçar a todos, né? Essa virtude comunicativa que abraça tudo e todos, né? Por isso que ele fala que se vê uma virtude só, né? É um ato de cada vez, e ali se destaca uma única virtude, né? É um ato de cada vez, é para uma direção específica, geralmente quando uma pessoa na santidade humana faz, né? Ela tem um objetivo ali específico, ela não tem naquela intenção de que é na divina vontade que abrange a todos, né? Pelo menos é isso que eu tô entendendo aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei. A força que une tem a virtude comunicativa, de modo que, se quiser, todos podem tomar o bem que se põe à disposição de todos. Ao contrário, quem opera na ordem humana é símbolo das luzes do submundo, que, apesar de existirem tantas, não tem virtude de fazer fugir as trevas. Não comunica a luz, né? Então, essa é a diferença na santidade humana. Elas são luzes do submundo que não comunicam nada, né? Que não tem virtude comunicativa de criar na criadora, né? Como é na divina vontade. Ela não comunica, ela não dá frutos, né? Ali ela não leva luz, né? É trevas, não tem essa comunicação de luz, né?
São luz do submundo que não alimenta, que não traz, né, luz para ninguém, não comunica, não vivifica, né, não dá frutos nenhum, né, as coisas do mundo, né. Aí, por isso que ele tá falando, ó, não tem virtude de fazer fugir as trevas da noite e de formar o pleno dia, tá vendo? Não tem a virtude comunicadora, né? Comunicadora, a palavra criativa, né? Não tem palavra criativa, né? Essa comunicação, ela não é criadora, né, na santidade humana. De se comunicar e criar na alma, né? Só Deus tem esse poder, né? Só Deus tem esse poder da palavra criadora, né? Deixa eu ver o que eu parei. Tá? Nem de abraçar com tanta multiplicidade de luz toda a terra. Por isso se podem chamar luz pessoal. Olha que interessante. Local, a tempo e circunstância. A tempo, tá vendo? Porque é isso que eu tô falando. A divina vontade abraça tudo, é passado, presente e futuro. Ela não tem tempo, não existe, ela não paralisa no tempo. Não há tempo porque é divino, é um ato divino, né? Deus é sempre presente, é o hoje. E ele não paralisa no tempo, né? E a santidade humana, não. Ela é no tempo. É no tempo, na circunstância pessoal, né? Ó, se todos soubessem o grande segredo de operar no meu querer divino, fariam concorrência para não deixar fugir nada que não passasse por dentro de sua luz puríssima. Meu Deus, é muito grande, né? Meu Deus do céu, vem na divina vontade. Eu tendo continuado a seguir a divina vontade, o meu doce Jesus acrescentou: minha filha, a criatura sem minha vontade é como uma criança que não tem força para poder sustentar um peso. E para fazer trabalhos tão úteis de poder ele mesmo manter sua pequena existência, e se lhe quisesse obrigar a tomar um objeto pesado e a sustentar um trabalho, a criança, parecendo impotente e sem força, talvez provasse, mas vendo que nem sequer pode mover aquele objeto, nem a realizar aquele trabalho, romperia em pranto o pobre pequeno e não faria nada. E para colocá-lo em festa bastaria dar-lhe um doce. E para colocá-lo em festa bastaria dar-lhe um doce. Então, assim, a pessoa não tem capacidade de fazer nada. É como uma criança que não tem capacidade de fazer, né? Nada por si só. Depende, né? Ali uma criança depende de um adulto ali para poder se alimentar, para poder comer. Uma criança, um bebê, vamos dizer assim, ela não tem forças para fazer nada sozinha, para carregar algo, um objeto pesado, precisa de ajuda. Então, ele está fazendo essa comparação, né? De uma criança, né? Que não tem essa comparação, né? De uma criança para quem vive na santidade humana, que é isso. A santidade humana, né? Viver na vontade humana. Ela é um nada, né? Não tem a força, ali o poder comunicativo, a força, a virtude comunicativa. Ela não tem poder, não tem capacidade, nós, na nossa vontade humana, por nós mesmos, não temos capacidade de fazer nada, é como uma criança. É isso que Jesus está falando, né? Então, para fazer festa, bastaria lhe dar um doce, né? Então, assim, para ela, pelo menos que eu entendi, para ela fazer algo, para ela se animar, para ela fazer festa, né? Como uma criança mesmo, só basta dar algo, dar um doce. A gente é como uma criança mesmo, né? A gente é como uma criança sem Deus, né? Que não tem capacidade de fazer nada por si só. Ao contrário, quem possui minha divina vontade tem a força de um homem adulto. Antes, a força divina é totalmente diferente, né? Que legal essa comparação que Jesus está fazendo, né? Porque um adulto consegue, né? Mover coisas pesadas, segurar, fazer coisas, né? Ali que uma criança não pode fazer. Então, essa comparação é bem interessante, né? Aí ele fala, aliás, né? Antes a força divina. E se lhe for pedido que tome objeto pesado, sem problema o toma, como se nada fosse. Então, assim, não tem dificuldade, é isso que eu tô querendo, eu acho que eu tô começando a entender. Jesus está falando que na divina vontade a pessoa, né, vive sem arrumar confusão, não vê dificuldade, nada, é em paz, né? Diante das circunstâncias, diante das coisas, ela vive as coisas sem arrumar confusão, não vê peso, não vê dificuldade, vai lá e faz o que tem que fazer, né? E a pessoa na santidade humana, cheia de mimimi, cheia de escrúpulos e cheia de preocupações, porque o que as pessoas vão pensar e achar, fica preocupada se ela errar, meu Deus do céu, as pessoas vão falar de mim, vão me julgar. Então é assim, né? Então tem essa preocupação, tem essa dificuldade, né?
E a pessoa na divina vontade, não, ela não fica, né? Não tem problema de tomar, né? Como se nada fosse, é isso mesmo, ela não tem, não faz, né? Ali confusão e fica em paz diante das coisas, né? Enquanto o pobre pequeno ficaria esmagado sob este peso. Né, que é diante de um exemplo assim, né, diante de uma dificuldade a gente vê que a pessoa na sua vontade humana como é que é, né? Ali a murmuração, ela não tem aquela força, né, que vem de Deus. Então ela quer se livrar daquele problema, ela vai buscar fugir daquilo, buscando coisas que ofendem a Deus, né? É ali prazeres ali do mundo, vai buscar prazeres e coisas para aliviar no mundo, criaturas, coisas, né? Enfim, é buscar coisas, aquilo que só vai cada vez mais ali ofender a Deus e ela vai, né, pecar cada vez mais. E ela foge, né? Diante do peso, assim, ela sente mesmo o peso, né? A pessoa na vontade de humana, ela sente o peso das coisas, né? Tudo para ela é difícil, é complicado, ela sente isso, né? E se preocupa demais, porque ela acha que é ela que tem que dar conta, é ela que faz alguma coisa, né? E na divina vontade a gente sabe que não somos nós. Então a gente vê que aquilo foi disposição de Deus e a gente vai vivendo, sem arrumar confusão, e vai fazer o que faz, o que tem que fazer e pronto, né? Não fica, né? Ali parada diante da circunstância, né? Se poria aí aqui, deixa eu ver. E lhe pedisse para fazer um trabalho, se poria em festa pela aquisição e o lucro que lhe será dado. Mas se lhe quisesse dar um doce, em vez de seu lucro, sentiria indignação e diria: me dê o justo lucro por meu trabalho, porque devo viver. Meu Deus do céu, essa questão da vontade humana, né? De querer, é isso que eu estou dizendo, de querer aparecer, né? É como eu escutei uma vez lá do menino, lá do Ministério de Música, como é que canta comigo. Né, quando eu estava chegando na igreja, eu escutei bem na hora que ele estava falando, que espero que Deus esteja anotando tudo que eu estou fazendo. Né? Tipo assim, ele quer o pagamento dele. Né? Que Deus não esqueça, que Deus esteja vendo o que eu estou fazendo, porque eu quero o meu pagamento, o meu lucro, né? Então não vem com essa. Né? É isso mesmo que Jesus está falando. Eu quero o meu pagamento, eu não quero um doce. Eu quero o meu pagamento, né? Ali do que eu fiz. Que o Senhor esteja anotando tudo que eu estou fazendo. Então, a pessoa na santidade humana, ou na sua vontade humana, quem não vive, né? Não está buscando santidade, mas de qualquer forma, santidade humana ou não viver na santidade, ela está na sua vontade, né? Então, assim, ela faz as coisas buscando lucro, né? Então, faz as coisas para Deus, buscando lucro, buscando, né, conquistar uma graça, buscando um benefício de Deus, que Deus ali veja o que ela está fazendo e que ela pague, né, devidamente ali o que ela está fazendo, que Deus não esqueça, né, dos sacrifícios que ela está fazendo ali, né? Então, é isso, a diferença, né? E na divina vontade, não. A gente faz todas as coisas sem pensar em nós mesmos, né? E esquece de si e todas as coisas que a gente faz é para Deus, né? Para Deus ganhar, é para a maior glória de Deus, né? A gente só pensa em Deus, em Deus e em benefício das almas, né? Não fica querendo fazer as coisas com interesse, né, próprio de conquistar algo para si, né? Mas é para Deus, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Ela não fica indignada como uma pessoa na vontade humana que fica, né? Me deu meu justo lucro, né? Então por isso que às vezes as pessoas não querem viver na divina vontade, porque ela quer ter o nome dela lá, né? Como eu falei desse menino, espero que Deus esteja anotando. Jesus esteja vendo todos os sacrifícios que eu estou fazendo, esteja anotando tudo, né? Para me dar minhas moedinhas, né? Eu quero minhas moedas, eu quero meu lucro pelo meu justo trabalho, né? Olha então, quem tem minha divina vontade tem força suficiente para tudo. Por isso tudo lhe resulta fácil. O mesmo sofrer, sentindo-se forte. O ver como uma nova aquisição, verdade, né? Então, é como eu falei, não se deixa se levar pelo que está sentindo, né? Ela tem ali a força divina, então é fácil, tanto faz, tanto fez. A alma fica aí totalmente indiferente diante da circunstância, né? Porque ela não fica presa no que está sentindo, no sentimento, no que está acontecendo, mas ela fica atenta no que Deus quer comunicar, no para que daquilo, e fica atenta ali e corresponder a Deus. E fazer o que Deus está querendo ali daquela situação. Prestar atenção no que Deus está querendo comunicar, né? Então, meu Deus, é diferente demais, né? É aquisição, sofrimento é lucro, lucro, é loteria, né? Enquanto na vontade humana, não. Meu Deus do céu. Na vontade humana, né? Sofrimentos é trevas.
Sofrimento é a pior coisa desse mundo, né? Porque tantos não sabem segurar nada, e uma fraqueza infantil parece persistir. É a força de minha divina vontade que falta. Eis a causa de todos os males, você tá vendo? A causa de todos os males, de preocupações, perturbações, né? Desordem, tudo isso que a gente vê, né? Perturbações, desequilíbrios, é tudo falta, né? Falta aí da força divina, que a pessoa por si só não pode fazer nada. É o exemplo da criança que Jesus aqui deu, que não tem força, capacidade de fazer nada por si só, né? Por isso, se atenta, minha filha, a não sair jamais da minha divina vontade. Depois prossegui os meus atos no fiat divino e tendo chegado ao momento em que ele chamou a vida, a luz do dia, a soberana celestial pensava em mim. Deus, ao criar a Virgem Santíssima, não só enriqueceu sua bela alma com tantos privilégios, mas também devia transformar sua natureza para torná-la pura e santa como é. E o meu amado Jesus, movendo-se dentro de mim, disse: minha filha, nada havia acrescentar à sua natureza, porque não foi a natureza humana que pecou, mas a vontade humana, porque a natureza humana estava no seu lugar, como saiu das nossas mãos criadoras. Por isso nos servimos daquela mesma natureza das outras criaturas ao criar a Virgem. Tá vendo que interessante? Né? Quebrar aquele entendimento que as pessoas têm, né? De que a nossa natureza humana é suja, é pecadora, a nossa natureza, né? Aí Jesus está esclarecendo aqui, porque muitos na igreja têm isso, né? Que a nossa natureza, nosso corpo, né, é desprezível, nosso corpo é sujo, nosso corpo é isso, aí fala muito. Mas aí a pessoa tem que entender que Jesus está falando que não é essa, sua natureza de vocês não tem. Não é? O problema, a sujeira entrou na vontade humana. O pecado foi na vontade humana. E aí, como a vontade está contaminada, o corpo acaba participando dessa comunicação, né, contaminação da vontade, mas ela por si, a natureza, né, o nosso corpo, ela não tem, né? Ela não é, como é que fala aqui? Deixa eu achar aqui como é que Jesus fala. Aqui que Jesus fala, a natureza humana está no seu lugar. Então tá conforme o plano originado, como ele criou. Não tem nada de errado com o nosso corpo, com a nossa natureza humana. Tá do jeitinho que ele criou, não tem nada de errado. O que foi corrompido foi a vontade. A vontade, como a vontade humana está ali, né, corrompida, está na sua vontade humana, né? Então o corpo acaba aqui participando das nossas escolhas. Mas o corpo, a nossa natureza, está do jeito que Deus criou, né? Não tem nada de errado com ela. E isso na igreja, principalmente na igreja, entende-se muito errado, né? Com relação ao corpo, né? E é muito legal entender isso aqui, né? O que se contaminou no homem foi sua vontade. E como essa natureza humana estava animada e habitava na natureza humana, esta vontade rebelde, ela participou e ficou contaminada, tá vendo? Então ela só fica contaminada por causa da vontade, mas em si só ela não é. Ela não é contaminada. O que contamina e que faz ela participar da contaminação é a vontade humana, né? Assim, pondo em harmonia a divina vontade e a vontade humana, dando-lhe o domínio, o regime, como é querido por nós, a natureza humana perde os tristes efeitos e fica bela como saiu de nossas mãos criadoras. Então, muito legal entender isso, porque é como, eu só me lembrei agora do padre lá, né, que falou para Michele que isso é impossível, né, viver na santidade divina. Santidade divina é impossível, isso só quando era com Adão lá. Então, olha só, isso aqui, né, já esclarece essa questão, que tá vendo que até os padres têm essas dúvidas. Aí você tá vendo que não é impossível. Tá aqui Jesus falando, né? Se a pessoa viver da vontade divina, a natureza, ela perde esses tristes efeitos ali da vontade humana. Então ela vai ficar bela e pura como ser das mãos de Deus, né? Então a vontade divina purifica, né, a nossa natureza. E ela tem sim, não é impossível, né? Tá vendo como é que eles entendem, né? Agora, na Rainha do Céu, todo o nosso trabalho foi sobre a vontade humana, a qual recebeu com alegria o domínio da nossa. E a nossa, não encontrando nenhuma oposição por parte das suas prodígios de graças. Então, né, o trabalho na mãe foi na vontade, que ela, né, deu a sua vontade, né? Nunca deu voz e quis dar voz à sua vontade humana, né?
E ela só conhecia mesmo para submeter à vontade divina. Ela fala, né? Nos 31 dias com a Maria. Então, por isso que fez prodígios de graça nela, né? Porque ele trabalhou na vontade, não foi na natureza dela. Como ele está falando, na natureza dela não tinha problema nenhum, né? Então, o que ele trabalhou foi na vontade dela, né? E a vontade dela, ela não existia ali, né? Ali, não tinha vida à vontade humana dela, né? Ela existia para dar vida à vontade divina, né? Para fazer a vontade de Deus, entendeu? Então, Deus tinha pleno domínio, né? Na mãe. E assim é conosco também, né? É como Jesus está falando, é na vontade. Se você viver da minha vontade, você não é impossível você ser como minha mãe, né? E as pessoas hoje na igreja acham impossível ser santo, acham impossível ser, né? Se a gente abrir a boca e dizer que a gente, né, é como Nossa Senhora, viver como Nossa Senhora, ser como ela, igualzinha a ela, semelhante a ela, vamos dizer que a gente é tudo doido, que isso é soberba, né? Olha pra você ver, eles acham isso impossível, né? A falta de entendimento. E Jesus está vindo esclarecer aqui, né? Na vontade. É a vontade, né? A natureza é a vontade. Não é impossível, né? Muito lindo isso aqui que Jesus está falando. Não encontrando nenhuma oposição por parte da sua, fez prodígio de graças e, em virtude de meu querer divino, ficou santificada e não sentiu os tristes efeitos, né? E não sentiu os efeitos na natureza dela, né? Porque a sua vontade estava totalmente ali rendida à vontade divina, né? Então a natureza dela não sentiu os efeitos e os males que sente, né? As outras almas, né? Por isso, minha filha, tirada a causa, os efeitos termina. Que incrível, né? Uau, muito grande, muito incrível, muito incrível. Ó, se minha divina vontade entra nas criaturas e reina nelas, expulsará todos os males nelas e lhe participará todos os bens na alma e no corpo. Meu Deus, é esse entendimento que, né, precisa se chegar, né, nas almas. Esse entendimento, né, para elas não terem receio de se aproximar de Deus, entender que não é possível, a santidade não é esse como elas criam na cabeça, né? Para você ver, né, é o entendimento do submundo que Deus fala, né? Tá falando aqui. O entendimento do submundo entende totalmente errado e acaba assim não se aproximando, querer se aproximar de Deus, né? Não querer buscar a santidade porque acha que é algo assim, meu Deus, né? Inalcançável. Então eu não vou nem tentar, vou nem me aproximar porque é inalcançável, é impossível. Olha como foi a vida dos santos, né? Então, vê, né, como é a vida dos santos e acha que tem que ser daquele jeito ali. A santidade é aquilo, né, que Deus está pedindo, não é, né? Então, é muito interessante entender isso aqui, muito incrível esse trecho, né? Revelador, né? Muito bom. Amém, Fiat.